Bom, então eu suspendi o vídeo porque estava muito extenso. Vou apresentar essa outra filigrana e vou fazer o seguinte, vou andar um pouco mais rápido para conseguir mostrar o material. Eu acho que já ficou bem clara a situação de que da posição da filigrana em relação à folha, em relação ao selo, que ela não vai ser encontrada da mesma forma, né, em todos os selos, enfim. Então, agora a ideia é mostrar as características das filigranas. Então, vamos lá. Essa aqui é a filigrana conhecida como Correio, Brasil Correio. Tá? Então, repete Brasil, uma bolinha, Correio. Isso se repete e também ela fica empilhada uma sobre a outra e alinhados, né? Brasil embaixo de Brasil, Correio embaixo de Correio, todas as letras alinhadas, né? Então, muito difícil de ver aqui, ó, mas pela câmera, né? Mas a gente consegue ter uma ideia, né? Tá vendo ali, ó, que a gente vê um espacinho, B. Não dá, aqui ó, o Brasil, né? Não confundir o Brasil dessa filigrana aqui, do Correio, com o Brasil dessa filigrana, do Estadinho. Tá? Eu peguei aqui, por coincidência a gente está na margem, ainda bem ficou na margem a palavra Brasil aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Só fazer um comparativo. Aqui ela tem né, quando termina a palavra Brasil começa Estados, começa a repetir Estados Unidos, Brasil de novo, o espaço é pequeno, né, bem pequenininho. Aqui, ó. Olha como é que é Brasil nessa filigrana. E Brasil na filigrana abaixo. Estão vendo só a partezinha final, mas são diferentes, né? Nitidamente diferentes, assim. Depois que se pega, né, fica mais fácil ver. E isso faz muita diferença, principalmente que na filigrana Estadinho nós vamos ter uns selos bem complicados às vezes de achar. Então pessoa não fazer confusão. Então, mostrei o Correio. Aqui aí um selo da Netinha já, também com a filigrana Correio, Brasil Correio. Aqui mais fácil de ver, né? Ó, que como a tinta permite menos a passagem da luz, a gente vê com mais dificuldade. Aqui não, aqui fica, ó, como fica bem mais fácil nesse selo para ver, ó. Toda a folha filigranada. Brasil Correio, espaço, começa de novo, Brasil Correio. Não tem espaço aqui para um selo ficar sem filigrana, alguma parte da filigrana sempre vai ter. Enfim, vamos para a próxima. Essa aqui é a filigrana Cruz de Cristo, né? Nós estamos vendo aqui uma cruz de malta ali, e aí, colocando na posição de leitura da filigrana, ó, que essa filigrana traz escrito: Moeda do Brasil, Casa da Moeda do Brasil. Então essa filigrana tem a palavra, a expressão Casa da Moeda do Brasil, intercaladas todas as palavras por uma cruz de malta, né? E ela não tem espaço, ela vai se repetindo: Casa da Moeda do Brasil, Casa da Moeda do Brasil. Aqui, ó, o selo também de uma cor que facilita a visualização da filigrana, né? Vê que aqui também a pessoa pode eventualmente confundir com o Brasil de Correinho, tá? Olha só. Mas também são diferentes, eu não consigo mostrar as duas simultaneamente, mas olha aqui, ó. Elas têm diferença.
não é muito fácil, tem que se habituar tal, mas tem formas de identificar, né? Outra que vai facilitar muito nessa filigrana é que geralmente a gente vai encontrar uma parte da cruz de Cristo no selo, que vai permitir diferenciar. Enfim, adiante. Aqui também, filigrana conhecida por Cruz de Cristo, né? Olha só, aqui a gente pega só a palavra Brasil, aqui já, aquilo que eu falei já não se aplica, ó. Poxa, como é que eu vou saber que aqui essa filigrana aqui é a Cruz de Cristo e não a Correinho, por exemplo, né? Que também tem que ver se o selo foi feito na filigrana Correinho, foi feito na Casa da Moeda do Brasil, enfim. E tem que, de qualquer forma, ver que existem diferenças, elas têm uma pequena diferença. Então aqui, por exemplo, como eu não tenho, aqui é o contrário, como eu não tenho a cruz antes, a cruz de Malta, eu estou vendo que só pode ser a filigrana Correinho, né? Então, mas tudo isso a gente vê detalhadamente adiante. O que eu quero passar é a forma de diferenciar as filigranas. Essa aqui é interessante. Essa aqui é a Casa Mais. Casa Mais. Por que Casa Mais? Porque aqui está escrito Casa da Moeda do Brasil e repete, né? Casa da Moeda do Brasil, Casa da Moeda do Brasil. E o que separa as palavras é um sinal de mais aqui, ó. Então, Casa da Moeda do Brasil, olha só. Como é uma filigrana, aqui é um selo escuro, é um 10 réis, né? Só que mesmo assim a filigrana é tão forte que eu consigo ver sem maior dificuldade, tá? Olha só. Então aquilo que eu estava falando, vamos reiterar, né? Pecar pelo excesso que seja, mas olha só, esse selo é na filigrana Casa Mais e a filigrana se apresenta no selo dessa forma. O do lado também é. E é outra forma diferente, né? Ela atingiu o selo de uma forma completamente diferente. E assim vai. Então, o importante tem que fixar, conhecer bem a filigrana para olhar uma folha e conseguir, para olhar um selo e saber, ó, esse aqui é tal filigrana, pode ser tal filigrana. Ou eu vou ficar em dúvida entre duas, três. Aqui, Casa da Moeda do Brasil também, né? Só que essa filigrana, se vocês repararem, ela é diferente da anterior. Essa aqui tem uma letra maior, ela é mais visível, as letras mais consigo ver com mais facilidade, né? Essa aqui é um outro caso onde eu tenho duas matrizes da filigrana que levam o mesmo nome. Então ambas são Casa Mais, só que essa aqui é de um tipo, essa aqui é de outro. Inclusive são classificados de forma diferente, também como selos diferentes, com graus de raridade diferente. Encontrar um determinado selo nessa filigrana tem uma dificuldade em encontrar nessa outra, que também é Casa Mais, mas é diferente, tem outra dificuldade. E aqui, por exemplo, o que vai ser distintivo é o tamanho das letras, tá? Mas tem muita gente que vai dizer, ah não, porque nesse aqui o A é pontudo, e nesse aqui o A na sua cabeça, né, ele é mais chato. É uma boa referência, já é alguma, enfim, um ponto de partida, mas não é determinante, porque a gente vai encontrar, voltando à questão de que não existe que nós não a filigrana não se reproduz, a matriz, ela não é absolutamente igual. Aqui eu vou ter alguns selos que vão me dar a impressão de
que são pontudos, tal, né? Que tem o A pontiagudo em cima, não é a regra, vai ser muito difícil, mas eu vou ter alguns selos que vão me levar a dúvida. E em compensação, nessa filigrana aqui, eu vou ter alguns selos que o A vai ter a cabeça um pouquinho chata, né? Não vai acontecer, mas às vezes pode me levar à dúvida. O que distingue é o tamanho das filigranas mesmo. E o que eu faço particularmente? Eu tenho uma colinha, ó. Aqui são 2 selos, os 2 R$100, um naquela filigrana maior e outro na filigrana menor, dois blocos, tal. Quando eu vou classificar esse tipo de selo aqui, eu pego a minha colinha e digo, ó, né, esse D é mais parecido com o que está aqui ou com o que está aqui, né? O A ele é grandão, mas, né, sem ter uma referência é difícil às vezes dizer o que é grande e o que é pequeno. Então, né, fecha com esse ou fecha com esse aqui. E pronto, então isso aqui eu tenho para todos as filigranas, enfim, eu estou mostrando as folhas que é mais fácil visualizar, mas quando eu vou classificar, pego a minha colinha e faço a separação. Bom, aqui eu tenho um R$100, selo de R$100, com a filigrana Casa Mais, que se apresenta vertical em relação à folha, né? Se eu olhar a folha dessa forma aqui, que é como eu olho uma folha normalmente, eu vou ter a filigrana vertical em relação à folha. E como o selo é impresso aqui também deitado, como ele é deitado aqui, na verdade eu vou ter um selo com a filigrana horizontal, tá? Então está de cabeça para baixo, mas e ao contrário, mas não importa. Então o selo visto assim, estou vendo aqui, né, a filigrana ficou de cabeça para baixo, ficou da direita para a esquerda, não tem problema, filigrana horizontal. Agora eu vou pegar um outro R$100, esse aqui com traços. Os traços, isso não, como é rapidinho de dizer, os traços eram para os selos que eram vendidos por terceiros, não pelos correios, então eles levavam esses traços, só para esclarecer, muita gente não sabe. Bom,